E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Não faltam leitos hospitalares no Japão, a menos que tenha o coronavírus. Olha só a matéria que saiu. Em uma base per capita, o Japão não tem escassez de leitos hospitalares. No entanto, milhares de indivíduos com coronavírus se isolam em casa ou em hotéis com pouco acesso a tratamento, pois os hospitais continuam lotados de pacientes após um aumento nos casos desde o final do ano passado. Tudo se resume a contadores de grãos e os resultados financeiros. Os pacientes com coronavírus requerem mais cuidados intensivos do que os pacientes gerais, o que significa que não é um custo efetivo aceitar um grande número de pessoas com coronavírus. Olha aí a realidade das coisas aparecendo. Um hospital privado na província de Osaka, que começou a tratar pacientes com o novo coronavírus em julho, mas apenas aqueles com sintomas leves ou moderados, ilustra a extensão do problema. 5 de cerca de seus 400 leitos são reservados para esses casos. Então você vê, só 5 de 400 leitos no hospital. Vai ver. O hospital estava operando no escuro, mas relatou perdas de cerca de 150 milhões de ienes, o que daria 1,44 milhão de dólares, durante o trimestre de abril a junho. Isso ocorreu devido a uma queda de 30% no número de pacientes ambulatoriais, quando as pessoas começaram a evitar a ir aos hospitais após a primeira onda de infecções na primavera passada. Isso é claro porque tem aparecido bastante infecções por cluster nos hospitais. A infecção por cluster nada mais é que aquelas infecções em ambientes fechados. Depois que a primeira onda se estabilizou, os pacientes começaram a retornar, aumentando as expectativas econômicas do hospital. Então a terceira onda de infecções atingiu o outono, o que está acontecendo agora, enchendo a maioria dos leitos reservados para os pacientes com coronavírus. A instalação recebe cerca de 70 mil ienes por paciente com o novo coronavírus em serviços de saúde pagos a instituições médicas sobre o sistema de seguro médico público. Então você vê que o governo faz um repasse de 70 mil ienes. Embora o valor seja maior do que os 50 mil ienes que o hospital recebe por um paciente com pneumonia, não é o suficiente, dado o maior cuidado que os pacientes com coronavírus requerem, de acordo com o chefe do Departamento de Assuntos Gerais do hospital. Eles precisam de 2 vezes mais cuidados do que os pacientes com pneumonia, disse o funcionário. A instituição médica precisaria designar mais enfermeiras para cuidar de pessoas com coronavírus. Para fazer isso, o hospital não teria escolha a não ser limitar a disponibilidade de tratamento para os pacientes com outras doenças. É o que está acontecendo aqui no Japão. Tanto que eu já gravei uma matéria, tem esse vídeo aqui no canal, falando que teve um hospital de Osaka que fechou a ala de tratamentos para jovens com câncer. Eles fecharam essa ala para poder pegar esses enfermeiros e jogar na ala do coronavírus. Então você vê que os jovens com câncer, não tem mais aquele tratamento especializado, assim, agora é tudo muito esporádico. Os hospitais privados respondem pela maioria das instituições médicas do país. Eles representam 2/3 dos 4.255 hospitais em todo o país que têm capacidade para tratar pacientes na fase aguda. Dados do Ministério da Saúde em novembro mostraram que cerca de 40% desses hospitais disseram que podem aceitar pacientes com coronavírus. Mas dos hospitais privados, apenas 21% conseguiram, olha só. Em contraste, 83% das instituições com apoio público e 71% das administradas por governos locais disseram que podem aceitar pacientes com coronavírus. Takao Aizawa, presidente da Japan Hospital Association, observou que os hospitais privados relutam em aceitar pacientes com coronavírus por motivos econômicos. Então você vê que a cifra fala mais alto,
A maioria dos hospitais privados são pequenos ou médios, disse ele. Se eles converterem uma das suas enfermeiras para tratar de pacientes com coronavírus, isso afetará diretamente seus resultados financeiros. Eles são diferentes dos hospitais públicos, que podem sustentar com injeção de dinheiro do contribuinte, mesmo quando continuam perdendo dinheiro. Então você vê que eles estão jogando os dois lados da moeda ali, né? Outro fator é a falta de pessoal médico, que pode ser designado para tratar pacientes com o novo coronavírus. Embora existam cerca de 100 mil leitos hospitalares em Tóquio, as autoridades têm enfrentado enormes dificuldades ao tentar garantir leitos para pacientes com coronavírus, devido à falta de pessoal médico. Isso aí aconteceu em Osaka também, com um hospital de campanha, aconteceu em Aichi, tá? E parece que está acontecendo também em Okinawa. Parece que os médicos da Força de Autodefesa do Japão, no caso o exército japonês, teve que mandar médicos para Okinawa também. Parece que o bicho está pegando. E olha que o Suga não quis colocar o Okinawa no estado de emergência, hein? Vai ver. Em particular, instalações designadas para lidar com casos graves de coronavírus desempenham um papel crucial no sistema de saúde, que os outros hospitais não podem, porque também podem tratar pacientes com outras doenças graves e realizar cirurgias como transplantes de órgãos. Diante disso, designar médicos de emergência e aqueles que podem fornecer atendimento altamente especializado para tratar pacientes com coronavírus não é considerado prático, de acordo com os especialistas médicos. Financeiramente, um cardiologista para tratar de uma pessoa com coronavírus, por valor financeiro, não é viável, né? Acontece que há uma terrível escassez de especialistas em terapia intensiva, capazes de tratar pacientes com coronavírus em UTIs. De acordo com a Sociedade Japonesa de Medicina Intensiva, a Alemanha, com uma população de 80 milhões, tem cerca de 8 mil especialistas em terapia intensiva. Em contraste, existem apenas cerca de 2 mil no Japão, que tem uma população de 126 milhões de pessoas. Então, já deu para vocês correlacionarem os números, né? No Japão, o número de leitos de terapia intensiva em cada hospital é limitado e os especialistas em terapia intensiva estão espalhados, disse Osamu Nishida, presidente, né, da Associação Japonesa de Medicina Intensiva. Esses fatores representam enormes dificuldades para garantir leitos para pacientes com coronavírus. Para aumentar o desafio, está a aparente incapacidade do governo central de elaborar uma resposta com base em circunstâncias que mudam rapidamente. E bom, isso aí já demonstrou claramente que o Suga, além de cabeçudo, né, ele consultava os especialistas e nada, né? O homem não seguia o que os especialistas falavam. Que deu? Olha essa crise toda. Porque os especialistas vinham falando isso desde novembro. Já vinham falando, já vinham alertando. Só que o Suga cabeçudo não escutou. Deixou chegar onde chegou. E aí, né? Para aumentar o desafio, esta aparente incapacidade... Bom, isso aí já foi, né? Vamos ler de novo. Esta aparente incapacidade do governo central de elaborar uma resposta com base em circunstâncias que mudam rapidamente. Parece muito com o Brasil, né? Vamos falar a verdade. Parece muito com o Brasil nesse ponto. A ministra da Saúde, Norihisa Tamura, em uma reunião em 28 de janeiro do Comitê de Orçamento da Câmara Alta, lamentou a falta de preparação do governo central. Por isso que eu falo, parece muito com o Brasil. O governo central deveria ter agido agressivamente para garantir mais leitos em antecipação ao aumento acentuado de novos casos. Após as férias de final de ano. Teve o feriado de final de ano e aquela semana de recesso aqui no Japão. Disse ela. Então dá para vocês terem ideia de como aqui o atual governo do Suga, ele é reativo, tá? Ele espera a bomba acontecer para depois tomar alguma providência. Parece muito com o governo do Brasil.
Não tô criticando o Bolsonaro, tá? Porque o Bolsonaro também houve uma série de coisas com ele lá também, em relação ao STF, etc. Tem uns que falam que não, tem uns que falam que sim, que é questão de interpretação. De qualquer maneira, é fato, o STF falou que o Bolsonaro não podia dar o pitaco lá, né, em relação aos municípios e estados. Só que os governadores, em contrapartida também, você vê que no Brasil, eles também não fizeram grandes coisas, né? Tanto que houve grande roubalheira. Para quem quiser aí, só usar o Google aí, vocês vão ver. Respiradores superfaturados, falta de oxigênio aí lá em Manaus, os caras já sabiam e etc. Tanto que teve lugares que fizeram compras do respiradores e não receberam esses respiradores, né? Ou vinham faltando, ou tinha uma série de coisas aí. Então é só olhar o Google, fazer a pesquisa. Tem que ter paciência, tá? Faz a pesquisa que vocês vão encontrar muita coisa. Ali tem muita falcatrua no meio. E entre aspas, o Bolsonaro também está sendo muito omisso. Tá? Desculpa falar, não gosto de falar de política brasileira aqui no canal, mas tem muita coisa você vê que ele incentiva que não é legal. Tá? Em vez de incentivar o povo, não, distanciamento social, que não sei o que. Se o cara é contra o fechamento do comércio para manter a roda da economia girando, é uma coisa. Mas você incentivar o povo a ficar todo aglomerado é outra coisa. Né? São coisas totalmente diferentes. Mas acho que falta bom senso. Tem hora que falta um pouco de bom senso ali. Eu não sei o que se passa na cabeça dele. Também, né? Só Deus sabe a turbulência que é a cabeça do homem. E eu não quero nem saber, para falar a verdade. Mas de qualquer maneira, você vê que aqui no Japão também o governo é um pouco diferente. O governo fala distanciamento, distanciamento. Mas eles mesmos não fazem o distanciamento. Você vê que pegaram 3 políticos tempos atrás em um sunaco. Depois das 20 horas. O que às 20 horas é para fechar todo mundo. 3 políticos em um sunaco, tanto que já tem políticos que já estão pedindo as contas, né? E, tipo, teve um que já pediu as contas, teve um outro agora esse final de semana também que parece que pediu as contas também. Não sei se foi, não sei se pediu desculpa a público, né? E pediu para sair. Aí teve um outro também, não sei se foi demitido, que são 3, né? Então eu sei que houve uma repercussão toda, tanto que o Suga teve que vir a público pedir desculpa em nome desses 3 cabeçudos aí, que faziam parte da coalizão dele, né? Então ele fala uma coisa, as pessoas fazem outra, apesar que o Suga também já foi pego em reuniões com mais de 5 pessoas, que o governo daqui falava, não faça reunião com mais de 5 pessoas, não faça jantares com mais de 5 pessoas. Aí pegaram o Suga com uma reunião de 8 pessoas, 15 pessoas. Ficou feio, pô, de novo, né? Então você vê que como é que existe aquela frase, hipocrisia. Nós moramos aqui, né? Então, vai fazer o quê? Então, é o que acontece aqui no Japão. Vai falar que o Japão é um país perfeito? Não é. Mas ressalto, eu amo morar aqui, independente das imperfeições, porque no Brasil também tem as imperfeições dela, Estados Unidos tem, os outros países também tem. Você vê que o caos está generalizado no mundo afora. Com pessoas tentando fazer, tem pessoas que dão de ombros, mas fazer o quê? Por isso que eu peço para vocês, procurem fazer a sua parte. De grão em grão a galinha enche o papo, né? Se você fizer a sua parte e eu fizer a minha parte, já são 2 partes. Se a outra pessoa fizer outra parte, são 3 partes. E assim podemos mudar um pouco esse mundo, tá? Deixar esse mundo um pouquinho melhor, né? De alguma maneira. Pode ser um esforço assim, nadar contra a maré, mas é melhor alguém tentar fazer alguma coisa do que ninguém fazer nada, tá? E se juntar que o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, se um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali for feito, uma parcela dessas pessoas conseguem, né, ajudar um pouco a melhorar um pouco esse mundo, que você vê que está um caos danado, é um tal de um julgar o outro, apontar o dedo, que são coisas que não são legais. E você vê que o número de depressões também está muito alto por aí. Então, precisamos fazer a nossa parte de alguma maneira, tá certo? Mas é isso aí, família. Ó,
continuar usando máscara dessa forma, tá? Assim não vale. Higienizar as mãos e distanciamento social. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.